Olá, seja bem-vinda, eu sou a professora Elcimara, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Política Nacional de Humanização. Hoje é a nossa segunda aula sobre esse conteúdo, e nós vamos estudar hoje sobre a estrutura da PNH, especificamente sobre os princípios da Política Nacional de Humanização. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, isso é importante, porque você vai ter acesso às nossas aulas, assim que não esquece também de deixar o seu like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. Então, te convido a ficar até o final dessa aula. A Política Nacional de Humanização, ela se estrutura a partir de alguns eixos. Aí nós temos o método, o princípio, as diretrizes e também os dispositivos. O método utilizado pela Política Nacional de Humanização é o Humaniza SUS. O Humaniza SUS, ele aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e na gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Quais são os princípios da Política Nacional de Humanização? Nós temos aqui o primeiro princípio, que trata da transversalidade. O segundo princípio é a indissociabilidade entre ação e gestão. E o terceiro princípio é o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Vamos à definição do primeiro princípio, que é a transversalidade. Então, a Política Nacional de Humanização, ela deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e os programas do SUS. A PNH, ela busca transformar, através da transversalidade, as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, tirando-os do isolamento e também das relações de poder que antes eram hierarquizadas. E o que é transversalizar? Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde, diversas práticas são utilizadas aqui no processo de cuidar. Então, essas especialidades e essas práticas, elas podem conversar com aquele que é assistido, que no caso é o usuário. Juntos, três, gestores, profissionais e usuários, junto esses saberes, podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Então, isso é a transversalidade. No segundo princípio, que é a indissociabilidade entre atenção e gestão. Lembrar que todas as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, os trabalhadores e os usuários, eles devem buscar conhecer um pouco mais como funciona a gestão dos serviços e da rede de atenção à saúde. Assim, também participar ativamente desse processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo uma posição de protagonista com relação à sua saúde e a daqueles que lhes são caros. O terceiro princípio, que é o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Então, qualquer mudança na gestão e na atenção é mais concreta se ela for construída com a ampliação da autonomia e da vontade das pessoas que são envolvidas nesse processo de cuidar, e com elas serem também compartilhada as responsabilidades. Então, os usuários, não só pacientes, os trabalhadores, não só cumprem as ordens. As mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um deles, tanto do trabalhador quanto também dos usuários. Então, o SUS humanizado, ele reconhece cada pessoa como legítima cidadã dos direitos e valoriza e incentiva também sua atuação na produção de saúde. Então, agora nós vamos observar como esse conteúdo ele é cobrado nas provas de concurso. Então, nós temos aqui a primeira questão, que é do ano de 2020, e aqui ele quer saber do itens abaixo das alternativas, que trata sobre o princípio da transversalidade. Então, vamos identificar aqui nas alternativas qual alternativa traz aqui o conceito de transversalidade.
Alternativa A, deve-se fazer presente e estar inserido em todas as políticas e programas do SUS, de maneira a reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem interagir na perspectiva da corresponsabilidade, ampliando o contato e comunicação interpessoal e retirando-as do isolamento e fragmentação. Então, a gente tem aqui na primeira alternativa, a definição de transversalidade, que a ideia é exatamente, né, fazer com que a PNH ela possa ser inserida em todas as políticas e todos os programas de saúde, tá? E aí trazer essa corresponsabilidade, ampliar esse contato, essa comunicação interpessoal, tanto do profissional quanto daquele que recebe o cuidado, é a proposta da transversalidade. Então, nós temos aqui a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. Nessa próxima questão, que é do ano de 2020, da banca GS Assessoria e Concursos. Então, o enunciado diz o seguinte: como política, a Política Nacional de Humanização se apresenta como conjunto de diretrizes transversais que norteiam toda atividade institucional que envolva usuários ou profissionais de saúde em qualquer instância de efetuação. Então, caracteriza um dos princípios da Política Nacional de Humanização. Então, essa definição, qual é o princípio da Política Nacional de Humanização? Se a gente for observar nas alternativas, nenhuma das alternativas, né, nem A, nem B, nem C, nem D, trata-se de princípios. Então, eu tenho aqui na alternativa E, o princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão, é exatamente o que define aqui no enunciado a nossa pergunta, né? Como política, a Política Nacional de Humanização se apresenta como conjunto de diretrizes transversais que norteiam toda a atividade institucional. Nessa próxima questão, que é do ano de 2019, para a gente também identificar, nas alternativas abaixo, qual delas apresenta dois princípios da Política Nacional de Humanização. Então, vamos lembrar aqui quais são os princípios. Eu tenho a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Então, vamos identificar nas alternativas quais dela traz dois princípios da Política Nacional de Humanização. Então, vamos lá. Alternativa A, protagonismo, corresponsabilidade, autonomia dos sujeitos e coletivos e ambiência. Bem, ambiência nós vimos que não é um princípio aqui da PNH. Alternativa B, acolhimento, saúde do trabalhador, também não é princípio. Alternativa C, clínica ampliada e cogestão, isso aqui são diretrizes e não princípios. Alternativa D, transversalidade, ok, é um princípio. Indissociabilidade entre atenção e gestão, aí nós temos aqui os dois princípios da PNH, transversalidade e indissociabilidade entre atenção e gestão. Então, nossa alternativa correta é a alternativa D. Então, nós finalizamos aqui com essa aula, né, o estudo dos princípios da Política Nacional de Humanização, e aí eu convido você já para assistir a nossa próxima aula, onde nós vamos estudar as diretrizes da Política Nacional de Humanização. E se você que está assistindo a nossa aula ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, que você vai receber já, né, as nossas próximas aulas, e não esquece também de deixar o seu like, isso vai ajudar muito o canal a crescer, tá bom? Então, aguardo você na próxima aula.